Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. A introdução nos fala que um casal aparentemente despretensioso achou que podia lucrar às custas da santidade da igreja. Ao combinarem um ardil para enganar os apóstolos, Ananias e Safira estavam, na verdade, a serviço do diabo, o pai da mentira. Nesta lição, aprenderemos que é possível um crente não vigilante estar a serviço do diabo, em vez de agir a favor do reino de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. Tentaram obter lucro negociando valores do reino. Como crentes, não podemos usar de engano, porque Deus sonda os corações. Cabe, portanto, a nós nos afastarmos do pecado pelo temor do Senhor. Primeiro tópico: o diabo, o pai da mentira. Primeiro item: é da natureza satânica mentir. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Esse é um dos métodos muito usados pelo diabo. O ser humano ele já tem uma inclinação natural a mentir. Isso só é mais reforçado pelo diabo. A pergunta de Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração? Ou seja, por que ele te inclinou a mentir? Para que você mentiu? Se você desse uma parte do valor da venda desse terreno, desse imóvel, dessa propriedade, dessa herdade, você não precisava dar todo o valor. Você poderia ofertar apenas uma parte. O problema não foi o valor, o problema foi a mentira. Ou seja, mentir dizendo: olha, aqui está todo o valor, quando na verdade era apenas uma parte do valor. A mentira foi o problema, não o valor. Então, ele agiu movido pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil. Lucro em que sentido? Ou seja, lucrar no sentido material de uma parte do valor da venda, ele guardou para si sem dizer isso, sem externar isso. E também o desejo de se autopromover, que é um tipo de lucro. Muitas vezes o lucro ele não vem na forma de dinheiro, mas na forma de reconhecimento social. Com isso, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Jesus já havia afirmado em João 8,44 que o diabo é o pai da mentira. Satanás está por trás de toda mentira e engano, nas suas mais diversas formas. Hoje em dia se fala muito de fake news, de desinformação, que são apenas outras maneiras de mentir, com meias verdades ou com meias mentiras. Satanás, portanto, comanda tudo isso que, infelizmente, faz grande parte da natureza humana. Quantas mentiras nós contamos todo dia? Pequenas ou grandes, umas com mais ou menos consequência. O apóstolo Paulo viu esse mesmo espírito de engano quando ele enfrentou Elimas, o mágico. O diabo sempre será mentiroso, ele nunca mudará. Está na sua natureza enganar e mentir, nem que para isso ele conte algumas verdades. Segundo item, a mentira como um ardil maligno. Satanás não obrigou nem forçou Ananias a mentir, mas evidentemente plantou a semente do engano e da mentira em seu coração. A mentira é um dos ardis do diabo. A Escritura é bem clara: não deis lugar ao diabo, ou seja, não dê oportunidade, não dê brecha para ele. Por certo, Ananias sabia disso. Ele estava numa igreja doutrinada pelos próprios apóstolos de Cristo. Então, ele não tinha desculpa de dizer: eu não sabia, eu me enganei, eu pensei que não era errado. A questão, portanto, não estava em não saber fazer a coisa certa, mas em subestimar o ardil do inimigo, que possui a capacidade de induzir a fazer a coisa errada. É possível que o casal, Ananias e Safira,
teria flertado com a possibilidade de ganhar lucro e fama, fingindo estar fazendo a coisa certa. Afinal, naquele momento, várias pessoas estavam movidas por aquele primeiro amor de contribuir com os necessitados. Então, sem que os apóstolos de Jesus pedissem, sem que eles constrangessem ninguém, muitas pessoas começaram a vender propriedades, não aquelas em que moravam, evidentemente, mas aquilo que tinham a mais, aquilo que estava sobrando. E esse dinheiro eles vinham e entregavam aos discípulos para repartir entre os pobres. Então, quem sabe vendo isso, eles pensassem, vamos também nos fazer reconhecer. São duas coisas que em si mesmas não são pecaminosas, ou seja, ganhar lucro não é errado, desde que você faça isso da maneira correta. E ganhar fama. Procurar a boa fama é bom. É bom quando procuramos ganhar boa fama fazendo o bem, fazendo o que é certo. Só que quando estas coisas são buscadas com a intenção errada, se torna um pecado. Então, fazer o certo com a intenção errada é pecado. Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos para o estudo da nossa lição de adultos da CPAD, a Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da Igreja em meio às perseguições. Nossa 7ª lição tem como assunto uma Igreja que não teme a perseguição. O texto áudio está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. A verdade prática nos fala que em relação à verdadeira igreja cristã, há duas verdades inegáveis. Primeiro, a igreja será perseguida. Segundo, Deus a protegerá. Nossa lição em classe tem como leitura Atos capítulo 5, a partir do versículo 25. E chegando anunciou-lhes dizendo, eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou, dizendo, não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Continuamos aqui em Atos capítulo 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, ou seja, dos pães asmos, os pães sem fermento. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado, ou seja, 4 grupos de 4 soldados cada um, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos aqui para a introdução do nosso comentário. Lembre de deixar o seu like e o seu curtir aqui neste vídeo, pois isso fortalece o nosso canal e informa o algoritmo do YouTube que esse canal é importante, é relevante e com isso essa ministração será encaminhada para mais pessoas. A introdução nos fala que desde o seu início a igreja enfrenta oposição e perseguição. Por sua própria natureza, a fé cristã atrai sobre si a rejeição e a perseguição. Por que será que isso acontece? Talvez seja porque a fé cristã ela chama as pessoas à mudança de vida, ao arrependimento. A fé cristã denuncia como pecaminosos, errados, vários comportamentos que as pessoas gostam. Por essas e outras razões, o cristianismo sempre foi e sempre será perseguido. E
também porque a fé cristã, por defender princípios exclusivos, muitas vezes se choca com os valores seculares e mundanos. Sim, porque enquanto o mundo que nos cerca diz assim: todas as religiões levam a Deus, todos os caminhos levam a Deus, o cristianismo diz que não. O cristianismo fala que só tem um caminho que leva a Deus, só tem uma maneira de ser salvo. Foi assim no primeiro século e é assim ainda hoje. Contudo, devemos destacar que a igreja não está sozinha nem abandonada no mundo. Deus é o seu dono e, portanto, o seu protetor. Vemos ao longo da história da igreja o Senhor agindo de várias formas para dar livramento e vitória ao seu povo. Assim, nesta lição, veremos como Deus faz isso capacitando e empoderando o seu povo para viver no meio de um mundo hostil. Primeiro tópico: a igreja perseguida. Primeiro item: os perseguidores. Na Bíblia, vemos que as autoridades religiosas da época dos apóstolos começaram a se opor à igreja. Atos capítulo 5 menciona 3 grupos: os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo. Os saduceus eram um grupo muito influente, com grande poder político e religioso. Eles tinham o apoio dos sacerdotes e dos anciãos, e dentro dessas classes religiosas eram os mais poderosos. Esse grupo já havia tentado atrapalhar o ministério de Jesus várias vezes, criando dificuldades sempre que podiam. Os anciãos eram líderes judaicos influentes, representando tanto aspectos religiosos quanto políticos, mas sem exercer funções sacerdotais no templo. Já o capitão do templo, mencionado também em Atos capítulo 4, versículo 1, era na verdade um sacerdote de nível inferior, mas que tinha autoridade policial dentro do templo. Esses grupos, cada um com sua influência, viram a igreja como uma ameaça e fizeram de tudo para impedir a pregação do evangelho. Isso faz um certo sentido, afinal de contas, os discípulos estavam pregando uma doutrina que afrontava o judaísmo daquela época. A doutrina de que o Messias prometido a Israel já tinha vindo, não fazia mais sentido esperá-lo, e que esse Messias era justamente Jesus de Nazaré, que havia sido condenado há menos de 2 meses atrás como um rebelde, como um golpista, como um revolucionário. Havia sido condenado pela lei judaica e pela lei romana. Então, obviamente, é um tipo de pregação inaceitável para o judaísmo daquele momento. Segundo item: esferas da perseguição. A perseguição dos judeus aos cristãos se dava em 2 esferas: a religiosa, por verem a mensagem de Cristo como uma ameaça, e política. Os romanos procuravam aumentar o capital político com os judeus. Primeiro, na esfera religiosa. Lucas registra que os religiosos judeus prenderam os apóstolos. À medida que os cristãos testemunhavam da sua fé com poder, ganhavam mais e mais a admiração popular. Muitos já haviam aceitado a fé, e esse número continuava crescendo. Então, de 12 apóstolos, de 12 discípulos, subiu para 120 e depois para milhares de pessoas. Essas milhares de pessoas estavam aos poucos deixando o judaísmo. Estavam já vendo todo aquele serviço no templo, aqueles rituais e festas judaicas como algo que não era mais necessário, pois agora o Salvador, o Messias, já tinha vindo. A inveja, portanto, provocou a ira desses líderes. Enquanto a igreja crescia, o velho judaísmo farisaico regredia. E a esfera política? Em Atos 12, 1-5, vemos que a perseguição se dá na esfera estatal e é de natureza mais política na esfera pública. Ali, o rei Herodes, um dos governantes que representavam o Império Romano na Judéia, mandou executar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Sabendo que Pedro era um líder de destaque entre os apóstolos, ele queria com isso aumentar seu capital político perante os judeus que se opunham à igreja. Terceiro item: a igreja enfrentará a oposição. Como já vimos, a oposição ela vinha de 2 frentes, política e também religiosa. A nova doutrina não ameaçava somente o judaísmo, mas também ameaçava, de forma indireta, a Roma.
A igreja sempre enfrentará opositores de um jeito ou de outro. Isso acontece porque o cristianismo bíblico, por sua natureza, acolhe a todos, mas também estabelece princípios para quem deseja segui-lo. Por isso, muitas vezes, ele é visto como antiquado, preconceituoso, indesejado. A perseguição pode mudar conforme o tempo e o lugar, mas seu objetivo continua o mesmo: silenciar a voz da igreja. A pregação do Evangelho, podemos dizer que ela é muito incômoda ao mundo que nos cerca. Quando olhamos para hoje, quais os ensinos e ideias que o mundo que nos rodeia prega? Esses ensinos, essas ideias, estão de acordo com o Evangelho? Certamente que não. Enquanto que o Evangelho prega a família tradicional, o mundo que nos rodeia, ele prega uma família alternativa. Enquanto que a palavra de Deus mostra o amor entre homem e mulher como a base do casamento monogâmico e constituição da família, o mundo que nos cerca, ele ensina que toda forma de amor é válida. E por aí vai, por aí continua. Enquanto que o Evangelho prega contra a maldade, o mundo que nos rodeia ensina a maldade a cada momento. O Evangelho prega contra a corrupção, contra os desmandos, contra a injustiça social. E o mundo que nos rodeia, ele vai justamente pelo caminho contrário. Portanto, é inevitável o choque entre a doutrina cristã e a doutrina mundana. Segundo tópico, a igreja protegida. Primeiro item, um anjo de Deus. Lucas, que é o escritor do livro de Atos dos Apóstolos, destaca que em meio à perseguição, Deus provê livramento para os apóstolos. A igreja não era apenas perseguida, mas também protegida. Aqui, em Atos 5, Deus providencia anjos. A igreja contou com a presença de anjos, seres de natureza totalmente sobrenatural. Não é incomum a presença de anjos no livro de Atos. Eles estiveram presentes na libertação de Pedro da prisão, estiveram presentes com Filipe na sua missão evangelística, estiveram em missão na casa do centurião romano Cornélio e com o apóstolo Pedro em alto mar. A Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. É o que lemos em Hebreus 1:14. Segundo item, a intercessão da igreja. Atos 12:5 diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro. Ou seja, enquanto Pedro estava preso, a igreja estava orando. Essa é a solução para todos os problemas da igreja, a oração. O mesmo texto bíblico que mostra um anjo no cenário da libertação de Pedro, também revela a igreja como um agente ativo nessa libertação. Não teria sentido Lucas destacar o papel da igreja intercedendo por Pedro, se isso não tivesse nenhuma relevância. Portanto, Deus enviou o seu anjo para libertar Pedro, porque a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo. Temos muitas lutas e desafios, com certeza, mas, através da oração, a igreja pode vencer todos eles. É evidente que Deus é soberano e age como quer e quando quer. A morte de Tiago, irmão de João, é mencionada anteriormente, e não temos uma explicação no texto bíblico do porquê Tiago não foi libertado. Deus mandou um anjo para livrar a Pedro. Será que ele não poderia ter mandado um anjo também para livrar Tiago? Certamente. Mas Deus é soberano. Ele permite o sofrimento dos seus santos, algumas vezes, em outras vezes os livra. Contudo, esse evento certamente causou um impacto na igreja, levando-a a orar ainda mais fervorosamente por Pedro. Então podemos deduzir, sem sombra de dúvida, que a execução de Tiago levou a igreja a um estado de alerta. Talvez até então os crentes estivessem um tanto quanto acomodados, repousando sobre tantas vitórias, mas agora a igreja desperta para os perigos que a estão rodeando, e por isso agora ela é levada a orar e buscar mais a Deus. Deus respondeu à oração da igreja e libertou Pedro. Terceiro item, o valor da oração. Essa passagem bíblica, assim como muitas outras, mostra o grande valor da oração. Enquanto os cristãos oravam, o lugar em que estavam tremeu. Quando Paulo orava, teve uma visão com Ananias de Damasco orando pela cura dele. Enquanto Cornélio orava, um anjo se apresentou a ele.
Os apóstolos oravam para que os cristãos fossem batizados no Espírito Santo. Não podemos subestimar o poder da oração. A conhecida frase muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder, ainda continua atual. Como estamos em oração? Como está a nossa vida de oração? Como está a nossa vida da igreja de oração, da nossa congregação, do nosso ministério? São perguntas que devemos nos preocupar. Terceiro tópico: a igreja destemida. Primeiro item: testemunho com poder. Tão logo foram libertos, os apóstolos começaram a testemunhar da sua fé. De maneira nenhuma se sentiram intimidados. Eles estavam capacitados pelo poder do alto. Não é por acaso que o livro de Atos já foi denominado por antigos escritores de os Atos do Espírito Santo. Vemos o Espírito Santo operando por todo o livro, mesmo quando seu nome não é mencionado. Ele é a fonte de poder da igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja perde o seu testemunho e se torna inoperante. Segundo item: convictos de sua fé. Lucas registra a ousadia do testemunho de Pedro. Nesse texto, temos uma clara defesa dos valores cristãos. Pedro é levado diante do Sinédrio, diante da mais alta corte daquela época. É como se fosse hoje em dia um cristão ser levado ao Supremo Tribunal Federal, ao STF, para ser questionado pela sua fé. E Pedro não tremeu nem temeu. Ele falou com toda a ousadia o que aqueles homens precisavam ouvir. Não os xingou, não os maltratou, não os destratou, mas deixou muito claro que eles estavam, sim, pregando que Jesus era o Salvador, Jesus era o Messias, e que eles, aqueles homens ali reunidos, mais de 70 líderes do povo de Israel daquela época, eram os culpados por Jesus ter sido morto. Ele estava dizendo com todas as letras: vocês são assassinos, vocês mataram um justo, vocês mataram um inocente, mas Deus o ressuscitou. E nós estivemos com ele, nós vimos, nós falamos com ele. E nós estamos pregando e vamos continuar pregando que ele é o Messias. Ele é o rei de todos nós. Com isso, Pedro mostra que a igreja primitiva não negociava sua fé, mesmo que isso lhe custasse caro. A mesma referência também é muitas vezes usada para justificar a desobediência civil por parte da igreja em relação ao Estado, quando este age contrariamente aos princípios adotados por aquela. De fato, isso está em foco. Contudo, não se trata de uma mera desobediência civil ou de uma rebeldia, mas de uma defesa consciente daquilo que a igreja crê como fazendo parte da sua natureza e essência, e que por conta disso não pode, de forma alguma, ser negociado. Concluímos a nossa lição com os seguintes pensamentos. Vimos como uma igreja capacitada pelo Espírito enfrenta perseguições. O cristão, portanto, não deve se assustar com elas. No contexto do cristianismo bíblico, essa é a regra, não a exceção. Ninguém gosta de ser perseguido. Contudo, as Escrituras nos previnem a respeito da realidade da perseguição na jornada cristã. Isso não significa que o sofrimento deve ser um alvo a ser alcançado, mas que devemos estar conscientes de que não podemos evitá-lo. Hoje, aqui no Brasil, abrindo parênteses, a igreja está sendo perseguida? Sim. Na esfera religiosa? Sim. Na esfera política? Sim. Portanto, a igreja hoje aqui no Brasil, ela está passando pelas mesmas provas e lutas que a igreja de Atos dos Apóstolos estava. Aprendemos com a igreja primitiva que podemos vencer todas essas perseguições. Temos o poder do alto em nossas vidas. Temos as armas espirituais do nosso lado. Temos a oração, o jejum, a pregação do Evangelho. Portanto, que saibamos usar essas armas para sermos vitoriosos. Continuando, devemos dizer que o nosso foco deve estar em Deus, pois é Ele quem pode nos guardar e capacitar no meio do sofrimento. Com isso, concluímos a nossa 7ª lição, uma igreja que não teme a perseguição. E na sua escola bíblica dominical, na sua igreja local, você vai aprender muito mais. Comente, curta, compartilhe este vídeo, nos ajude a espalhar a boa semente aos corações. Que Deus nos abençoe.
Findou-se o tempo de estudo da escola dominical. Boa lição aprendemos do nosso Pai Celestial. Despede-nos, Jesus Cristo, em tua paz e amor, e nos concede para sempre o teu celeste favor. Aos visitantes e amigos agradecemos também. Que a paz de Deus reine em todos e até domingo que vem. E até domingo que vem. E até domingo que vem.